Bom dia, gente. Como vocês estão? Saudade de vocês. Coisa boa a gente poder começar aqui a nossa semana juntas. Gente, tem tanta coisa para conversar com vocês. Tanta coisa para contar para vocês. Mas, além de tudo que eu tenho aqui para falar para vocês, para contar para vocês, hoje o assunto da nossa live eu quero que tu olhe aí pra tua vida e eu quero que tu analise, observe e se responda. Como é que tá a tua vida hoje? Tu sente que tu vive aí ocupada demais? E que mesmo estando ocupada demais, com a sensação de que faz coisas demais, tu não sai do lugar? Tu não tem resultado? Ou tu sente que tu não tá fazendo tantas coisas assim, mas que tu tá fazendo as coisas certas, tu consegue fazer as coisas aí com profundidade, com atenção plena, e sente que é produtiva, que as coisas estão andando, que tu tá tendo aí os resultados que tu quer. Em qual desses dois quadros tu se encaixa hoje? Ocupada demais, fazendo muito, sem resultado, ou mais tranquila, se sentindo produtiva e tendo resultado. E as coisas andando e a vida fluindo. Por que eu tô perguntando isso? Porque se tu sente aí que a tua vida é uma correria constante, talvez tu esteja fugindo de algo. E às vezes, gente, essa fuga é uma fuga da nossa própria vida. Então é como se tu estivesse aí fugindo da tua própria vida. Fugindo dos resultados que tu gostaria de ter. E parece muito doido isso, né? Mas como assim? Se eu quero aquele resultado, como é que eu estou fugindo do resultado? Mas isso acontece, né, de uma forma muito inconsciente. Então eu quero que tu analise aí comigo. Tu sente que tu vive cansada, mas cansada de quê? Já parou para observar? Porque, gente, existe uma diferença muito grande em estar cansada, porque a gente está construindo algo importante. Bom dia, Denise! Ou, né, estar cansada porque tu passa aí o dia inteiro, sabe, apagando incêndio, na correria, como a gente fala, né? E no final tu sente que tu não tá saindo do lugar. E aí tu acorda correndo, tu resolve tudo de todo mundo, tu responde mensagem, tu organiza coisas, tu corre atrás de tudo. E aí quando tu vê, o dia acaba e qual é a sensação? Nossa, eu fiz tanta coisa hoje, mas parece que eu não fiz nada. Gente, eu descrevo aqui isso para vocês e olhando para trás eu vivia exatamente isso. E é por isso que eu consigo descrever tão bem, né? Não só porque eu já vivi isso, mas, gente, tanta gente vem falar comigo e escreve exatamente isso. Meu Deus, eu não tenho tempo. Eu passo o dia inteiro fazendo coisas, eu trabalho demais, só que eu não tenho resultado. A sensação é, faço muito e não tenho resultado. Só que talvez o problema, que inclusive, né, vocês falam, mas eu não tenho tempo. Não, talvez não é falta de tempo. Talvez não, eu posso te afirmar que não é falta de tempo. Mas talvez tu esteja realmente ocupada demais sem conseguir perceber que tu tá fugindo de alguma coisa. E aí quando a gente tá fugindo de alguma coisa, a gente faz tudo menos aquilo que importa para realizar aquela coisa que a gente, mesmo querendo muito, foge. E aí, esse estar muito ocupada traz uma ilusão de produtividade, né? É aquela sensação de, nossa, mas eu tô fazendo. Então, não é porque eu não tô fazendo que eu não tenho resultado, porque fazendo eu tô.
Mas será que aquilo que realmente tu precisa é aquilo que tu tá fazendo? Então existe essa ilusão de produtividade que é, na verdade, né, gente, uma das maiores armadilhas da nossa vida. Inclusive nos dias de hoje, principalmente, né? Então, a gente pode dizer assim que é uma das maiores armadilhas aí da vida adulta, né? Por quê? Porque a gente confunde. Bom dia, Nilza. Aliás, boa tarde, Nilza. Aqui é bom dia ainda. A gente confunde esse movimento com progresso. Então, para nossa mente, a gente está fazendo muito. E aí a gente nem entende, né? Por que não está tendo resultado. Então, tem gente que realmente passa aí o dia inteiro ocupada, muito ocupada. Mas está cada vez mais distante daquela vida que ela quer construir. Está cada vez mais distante ali dos resultados que ela busca, né? E é aquilo, né, gente? Estar ocupada gera aí uma sensação de produtividade, porque a nossa mente a gente está fazendo. Então, tu sente que tu está fazendo algo. Tu sente que tu produziu, né? Tu sente ali que tu está tentando. Só que a pergunta é, essas coisas que estão ocupando aí o teu tempo, estão te tornando essa mulher ocupada demais, elas estão construindo a vida que tu deseja? Então eu quero que tu te pergunte, essas coisas que ocupam o meu tempo, estão construindo a vida que eu desejo? Ou elas estão só preenchendo aí os teus dias? Literalmente, sabe, enchendo linguiça? E aí tu acaba fazendo tudo para todo mundo, tudo que não importa, e coisas que nem precisava fazer muitas vezes, e aquilo que realmente importa vai ficando para depois. Quando der eu faço. E aí, por que tu precisa se responder essas perguntas? Existe uma frase que mudou ali a minha forma de enxergar isso. Ó, tu pode subir uma escada muito rápido e descobrir que ela estava apoiada na parede errada. Imagina que tu precisa subir num telhado. E aí tu vê a escada e tu sobe bem rápido nessa escada. E aí tu te dá conta que a escada estava no muro, e não na parede que dava pro telhado. E tu nem conseguiu prestar atenção. Porque nessa corrida aí que a gente fala, nesse estar ocupada muito no automático, a gente geralmente está exatamente assim, a gente está fazendo, às vezes de forma muito rápida, então a gente está fazendo muitas coisas de forma muito rápida, mas a gente não está nem prestando atenção. Mas peraí, para que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou fazendo isso aqui? E aonde que isso vai me levar? Gente, além de todos os bloqueios emocionais que a gente tem, as travas, todas as fugas internas aí que a nossa mente vai nos levar para nos proteger inconscientemente, a gente está numa era da distração, né, gente? Tá todo mundo distraído, né? Existe a internet, que ao mesmo tempo que ela nos ajuda muito, né? Que graças à internet hoje, por exemplo, eu tenho aluna de tudo que é lugar do Brasil e do mundo, né? Eu atendo gente fora do Brasil também. Tenho aluna na Argentina, em Portugal, em vários estados fora aqui do Rio Grande do Sul. Inclusive do Rio Grande do Sul tem poucas. A maioria é de longe. Então a internet me dá essa possibilidade. E olha que bom, né? Eu tô aqui, pessoas de qualquer lugar do mundo podem me ouvir. Então eu consigo ajudar pessoas de todos os lugares. Só que ao mesmo tempo que a internet tem tudo isso de muito bom, né? Essa possibilidade da gente espalhar informação, ajudar as pessoas, nos facilitar muito a vida, né, em várias coisas, ela também tem isso de muito ruim, que as pessoas estão totalmente distraídas.
Gente, quem acompanhou o caso lá da menina que pulou sem a corda lá no... Meu Deus, gente. O que foi aquilo? Tem alguém aqui que não viu essa notícia? Porque eu fiquei chocada, todo mundo ficou muito chocado, né? Mas aí, se a gente parar agora para observar, as pessoas estavam ali preocupadas, né? Em filmar, provavelmente para mostrar, né, lá no Instagram, e fazer story, e aquela adrenalina, aquela empolgação. E as pessoas estão muito preocupadas com isso hoje. E o que era para preocupar ali no momento, que era com a segurança da pessoa, não foi visto. Ninguém se deu conta. Então, olha o limite que a gente chegou de estar distraído a ponto de não cuidar de algo tão sério, né, gente? Nossa, foi. Eu não sei se. Quem tá aqui me conta se vocês viram isso. Me conta, porque olha, eu fiquei muito chocada. Acho que todo mundo ficou, né? Mas se tem alguém aqui vendo e não tá sabendo da notícia, em resumo, uma menina lá de 21 anos, ela foi pular, né, aquele esporte lá, a pessoa pula com uma corda e simplesmente jogaram ela sem a corda. Gente, aí eu pergunto pra vocês. Bom, eu jamais iria num negócio desse, né? Porque eu morro de medo de altura. Mas se eu fosse, a primeira coisa que eu ia fazer era conferir 20 mil vezes se a corda estava bem presa em mim. É uma verdade. Então, ali, as pessoas que estavam conduzindo, né, ela, as pessoas que estavam assistindo ela própria, a que ponto o mundo está tão distraído que ninguém se preocupou com a segurança daquele momento? Vocês entendem como a gente está doente, né? A gente, nós humanos, a gente está totalmente por conta, sabe? A gente tá distraído demais, assim, mas demais mesmo. Então, gente, muitas vezes tu tá aí fazendo muito, só que tu tá distraída. E aí tu tem aquela sensação, mas eu tô fazendo, mas eu tô tentando, mas às vezes, de 10 atividades que tu faz, uma só, ou nenhuma muitas vezes, está te levando para aquele lugar que tu quer, para a vida que tu quer, para o resultado que tu quer. E aí tu fica te enganando, te iludindo de que tu tá fazendo muito. E muitas vezes, e aí é aquela coisa que tu até acredita, não, mas peraí, eu tô fazendo, mas eu não chego em resultado nenhum. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. O mais chocante é que nem ela conferiu se a corda estava presa justamente. Isso aí que choca mais, sabe? E eu imagino, né? A gente não pode julgar, não tem como a gente saber o que aconteceu exatamente ali no momento, mas eu acredito que era, no caso dela, né? Era adrenalina de pular, mas também talvez aquela preocupação de, filma pra mim, eu quero postar no Instagram. As pessoas estão assim. As pessoas infelizmente perderam a noção, sabe? Isso é muito triste. E aí, muitas vezes, tu tá aí vivendo a tua vida no teu dia a dia, assim. E aí tu pensa, mas não é nada grave. No caso dela, chocou todo mundo, por quê? Uma vida se perdeu ali. Só que tu já parou para pensar que talvez tu esteja todos os dias perdendo a vida, vivendo por estar distraída, por não estar olhando para tua vida e você, não, mas peraí, eu tô fazendo demais, eu tô sempre cansada, eu tô sempre ocupada, mas aquilo que eu precisaria fazer para chegar naquele resultado que eu busco, eu não tô fazendo. E os dias estão passando. E sim, quando a gente tá andando para um lado que não vai levar a gente para lugar nenhum, independente se estamos fazendo ou não, ocupadas ou não, a gente está perdendo vida. E em vida, eu não sei o que é pior, né?
A morte é algo muito triste, mas estar em vida sem viver, eu acredito que seja mais triste ainda. Só que essa a gente tem a opção de mudar. Então, se tu sente que tu tá aí sempre ocupada, mas tu não tá saindo do lugar, tu precisa te fazer essas perguntas. O que eu tô fazendo hoje tá me levando para o lugar que eu quero? Pensa aí tudo que tu faz durante o teu dia. E aí tu chega no final do dia com aquela sensação de, meu Deus, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu fiz tanta coisa, parece que eu não fiz nada. Esse parece que eu não fiz nada, essa sensação aí de não fiz o que importava, né? Ou tu começou um monte de coisa e não terminou nenhuma, porque tu não focou em nenhuma, tu não te dedicou, ou tu simplesmente está fazendo um monte de coisa que não é que não vai te levar para o resultado que tu busca. E, gente, a gente tem, às vezes, uma falta de noção de querer fazer muito e não se dedicar a nada, e aí acaba que não termina nada. E realmente, aí tu vai se cansar pra fazer demais e não vai chegar em lugar nenhum. Então, é muito mais inteligente a gente separar 3 coisas muito importantes que vão nos levar para aquele resultado que a gente busca e se dedicar a essas 3 coisas do que colocar ali 10, 15 tarefas às vezes no teu dia, que às vezes nem é para ti, às vezes não vai te levar para o resultado que tu quer, às vezes é coisa que tu nem precisava fazer ou que tu podia talvez delegar para alguém fazer para ti. Ou são coisas importantes, são coisas até que são para te levar naquele lugar que tu quer, só que como tu bota muita coisa no mesmo dia ali para fazer, tu não conclui nenhuma e parece que tu faz e não faz nada. A gente tem que pensar, não, mas espera aí, eu preciso fazer isso aqui. Quanto tempo eu levo para fazer isso aqui de uma forma bem feita, que eu consiga finalizar, concluir e de fato ter resultado com isso aqui? E a gente tá nessa correria, nessa distração e a gente não se dá conta de que tá fazendo demais, muitas vezes em vão. E, gente, na maioria das vezes, e aí aqui é uma coisa que eu preciso também te falar, talvez seja a parte mais importante. Na maioria das vezes, o que acontece? Essa correria aí que a gente fala que vive, não é um problema de organização. Tem essa questão de tu ser realista, então tu precisa olhar para o que tu quer fazer, o que tu precisa fazer e o tempo que tu vai levar de cada coisa para ter no mínimo a noção de que não, peraí, não tem como eu colocar 10 tarefas aqui se eu preciso de. Se eu só consigo dentro de um dia concluir 3. A gente precisa ter essa noção também. Mas quando eu falo aqui que essa correria não é só um problema de organização e de ter essa noção aí, mas é um mecanismo emocional mesmo. Então, muitas pessoas estão fugindo muitas vezes de algumas tarefas aí que são muito importantes, porque talvez essas tarefas aí exigem coragem. Existem tarefas que exigem a coragem. E existem outras tarefas, prestem atenção nisso aqui, gente, que só exigem ocupação. E aí aqui entre fazer aquelas que exigem coragem e aquelas que só vão ocupar o meu tempo, qual será que a nossa mente, que está sempre querendo nos proteger, para a gente não sentir medo, para a gente não sentir dor, qual será que a nossa mente vai escolher? Com certeza aquela que só ocupa nosso tempo e que não exige coragem. Aí a partir daqui, eu quero que tu comece a olhar aí de forma mais profunda para a tua realidade. Opa! O que eu sei que eu preciso fazer para chegar naquele resultado que eu quero, que eu não estou fazendo, que eu acabo deixando para depois, mas que eu também entendi agora que para eu fazer eu preciso de coragem.
E pode observar que todas essas inúmeras tarefas aí que te mantêm ocupada, que não te levam muitas vezes para lugar nenhum, não exige coragem nenhuma, elas só vão ocupar o teu tempo. E aí é muito fácil só ocupar o tempo, porque tu não precisa de coragem para fazer. E aí quer ver um exemplo? Ó, talvez gravar um vídeo para postar no Instagram, para mostrar o teu trabalho, exige coragem. Vender exige coragem também. É na verdade. Se posicionar diante das coisas exige coragem. Tomar uma decisão exige coragem. Mudar de vida exige coragem. Reorganizar às vezes o teu dia, a tua agenda, o teu feed exige coragem. Mudar a tua bio e colocar lá que a partir de agora tu faz tal coisa. Mudar em qualquer aspecto exige coragem, né, gente? Agora, assistir uma aula, comprar mais um curso, resolver BO dos outros. Nada disso exige coragem. Só ocupa teu tempo. Entendem a armadilha que a nossa própria mente nos coloca? E aí tu te mantém o tempo todo ocupada em tarefas seguras, que não exigem coragem. Só que essas tarefas seguras aí que te ocupam o dia inteiro, elas te afastam daquelas tarefas que realmente transformariam a tua vida e os teus resultados. E aí tu permanece naquela sensação de, nossa, mas eu tô fazendo. Como é que tu vai dizer pra tua mente que tu não tá fazendo? Tu tá tentando, tu tá fazendo. Mas e aquelas tarefas, as mais importantes, que tu fica deixando para depois? Gente, como isso aparece na vida real, né? Nossa, eu juro para vocês, eu acho que não tem ninguém que me procure que não passe por isso em alguma área da vida, mas a maioria é na área profissional, né? Então, o que eu vejo? Tem empreendedoras que elas passam horas planejando conteúdo, sabe? Planejando rotina, planejando agenda, nossa, planejando metas. Só que daí ela nunca grava aquele conteúdo. Ela nunca começa as atividades que ela precisa começar para alcançar aquela meta. Mas aí vamos para outras áreas aqui também. Aí tem aquela mulher, por exemplo, que ela quer emagrecer. Só que ela passa muito tempo pesquisando dieta, sabe? Pensando que, que planejando, né? Não, mas a partir de tal dia eu vou me organizar e aí eu vou preparar ali as minhas comidas e ela passa o dia inteiro, dias, muito tempo planejando tudo isso, aí pesquisando, planejando. Só que ela não ocupa o tempo treinando, por exemplo. Aí tem aquela mulher que ela precisa tomar alguma decisão muito importante. Sei lá, ela quer mudar de profissão, ela quer fazer uma transição de carreira. E aí ela passa, às vezes, anos pensando, planejando, só que ela não toma a decisão. Ela não começa, ela não faz o movimento. Tem aquelas mulheres que elas querem crescer. Nossa, eu quero crescer profissionalmente, sei lá, eu quero crescer aqui no meu Instagram, eu quero ter resultados maiores. Só que ela continua priorizando tudo e todos, menos ela. Aí ela fica se deixando para depois, deixando as suas vontades para depois,
se colocando o tempo todo em segundo plano. Aí parece que falta, que é falta, né, de disciplina, mas não, gente, muitas vezes é medo. Lembra? A gente foge do que precisa de coragem. E medo, né, gente? Medo é algo natural do ser humano. Então nunca vai existir nada que a gente vá fazer de muito importante que a gente não vá sentir medo. Agora aqui existe uma diferença entre ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo com medo, do que ter medo, fugir e ficar se ocupando com tudo que não te causa medo. Porque observa, talvez hoje tu faz 20 tarefas por dia. Nenhuma dessas te exige coragem, mas elas ocupam o teu tempo e também não te levam para lugar nenhum. Concorda que tu tá fazendo? Aí tem aquele. É um desconforto de não estar onde tu gostaria, um desconforto de estar procrastinando aquilo que tu sabe que é importante, mas tem um conforto, um consolo de não, mas eu tô fazendo. Eu não posso. Ninguém pode dizer que eu não tô fazendo. Ninguém pode dizer que eu tô parada, porque tu não tá. E isso dói, sabe? Quando a gente começa a observar isso, dói. Eu sei que dói, porque eu já senti essa dor. Eu já fui essa pessoa que passava o dia inteiro assistindo aula e não aplicava o que eu aprendia nas aulas. Por quê? Porque assistir a aula ocupava meu tempo, me trazia aquela sensação de estou fazendo, nossa, como eu sou dedicada, mas o fazer o que eu aprendia na aula exigia coragem. Esses eu deixava para depois. Só que anos deixando para depois faz tu procrastinar, faz tu não ter resultado nenhum. Até que um dia eu acordei pra vida. E é por isso que eu quis trazer essa live aqui hoje para vocês. Porque se tu tá nessa situação, eu quero que tu acorde. Acorde pra vida. E aí, a gente começa a aprofundar um pouco mais. Tá? A gente vai descendo as camadas, né, gente? Então agora a gente vai descer mais uma camada aqui. E entender que existem aí medos escondidos que fazem tu fugir, que fazem tu procrastinar, que fazem tu estar ocupado o tempo todo, mas não ser produtiva, não ter resultado. Quando a gente fala aqui de crescer, crescer exige que a gente enfrente emoções. E a maioria das pessoas tenta evitar essas emoções, né? Evita emoções difíceis. Que emoções são essas? E aí, de novo, a nossa mente vai fazer de tudo para nos proteger. E aí, essas emoções vão fazer a nossa mente reagir de alguma forma. Geralmente é na fuga. Estar ocupada é uma fuga, né? Mas que emoções são essas, tá? Medo de errar, medo de ser julgada, medo muitas vezes de decepcionar alguém, medo de não conseguir, medo inclusive de dar certo. E aí, se eu der certo, eu vou ter que assumir essas responsabilidades aqui. Eu vou precisar sustentar essa nova versão aqui de mim mesma que eu construí. E aí, o que a nossa mente faz para nos proteger? Cria distrações. Te mantém ocupada em tudo, menos naquilo que vai te fazer talvez errar, talvez decepcionar alguém, talvez tentar e não conseguir, talvez dar muito certo e ter que assumir responsabilidades, talvez alcançar aquela tua melhor versão e ter que sustentar essa versão. E aí, nós, iludidas, chamamos essas distrações de rotina. E a gente fala, nossa, eu ando muito ocupada, eu não tenho tempo para nada, eu tô trabalhando demais. Só que no final do dia a sensação é, meu Deus, trabalhei o dia inteiro e parece que eu não fiz nada.
E aí tu sente um cansaço incomum, porque é um cansaço emocional. E aí eu sempre lembro daquela frase, né, gente? A gente não cansa por fazer muito, a gente cansa por fazer pouco daquilo que nos faz nos sentirmos vivas. E eu posso te dizer isso assim, ó, com a maior verdade da vida, porque eu já vivi isso. Eu já fui essa pessoa que passava o dia inteiro ocupada, procrastinando o que era importante, mas ocupada, eu fazia muito o dia inteiro, e ia dormir com essa sensação. Meu Deus, trabalhei o dia inteiro, mas parece que eu não fiz nada e eu tô muito cansada. E eu pensei, não, mas amanhã eu vou me organizar melhor, eu vou fazer aquelas coisas importantes que eu não fiz hoje. E passava e não fazia, e passava uma semana, um mês, um ano, e eu tava no mesmo lugar sem resultado. Hoje, depois de ter me resolvido todas essas questões aí dentro de mim, de ser uma pessoa que eu vou e faço o que eu preciso fazer, de enfrentar os medos, de enfrentar muitas vezes muitos, né, dessas emoções aqui que a gente falou, medo de errar, medo de julgamento, tudo isso, medo de desapontar alguém. Por já aprender a enfrentar tudo isso e buscar o que eu realmente queria, hoje eu faço o que eu quero, não no sentido de, eu só faço o que eu gosto. Não. Tem coisas que a gente tem que fazer que a gente não gosta muito. Mas aquela sensação de, não, mas o que eu tô fazendo tá me levando pro resultado que eu quero. Então hoje eu posso trabalhar com o que eu gosto. Então eu ajudo pessoas. O atender pessoas me faz me sentir viva. Então tem dias que eu trabalho demais. Tem dias que eu atendo muitas pessoas, eu faço live, eu faço conteúdo, eu dou aula para as minhas alunas, eu atendo elas no suporte. Então eu trabalhei muito. Mas chega à noite, eu não tenho aquela sensação de cansaço emocional. Sabe? A gente tem aquela sensação, nossa, hoje eu trabalhei, mas é um cansaço bom. É aquela sensação de dever cumprido, sabe? É aquela coisa que te energiza. É diferente. É muito diferente. Então, só que a gente só consegue entender isso a partir do momento que a gente experimenta isso. Então, quando alguém me falava isso antes, era até difícil para mim acreditar. É como se para mim aquilo não fosse possível. Mas é. Então é possível para ti, porque se foi possível para mim, minha filha, não existe pessoa no mundo, não existe procrastinadora no mundo que não consiga mudar. Se eu conseguir, não existe quem não consiga. Porque, gente, sério, o meu nível de procrastinação era crônico. Crônico. Era triste demais. E esse é um dos motivos por eu estar aqui, né, gente? Porque quando a gente tá num lugar assim, a gente consegue sair, a gente tem esse desejo, meu Deus, eu preciso ajudar mais pessoas a sair desse lugar, eu preciso mostrar para essas mulheres que existe vida fora desse lugar. E é incrível. E o meu desejo é uma das coisas que eu mais me deixa feliz, sabe? Grata, realizada, é quando vem alguma aluna, alguma mentorada me dizendo, nossa, olha aqui, consegui fazer tal coisa. Sabe aquilo que por anos ela não conseguiu fazer? E olhando de fora parece algo tão simples, mas para ela era tão difícil, porque dela exigia coragem. E ela foi lá e fez e conseguiu fazer. E teve essa sensação, porque daí eu sei que ela sentiu isso. Sabe? Aquela sensação de dever cumprido. De se sentir realizada, feliz, leve e recarregada de energia mesmo, sabe? Não existe coisa melhor de se sentir. Mas quando a gente tá nesse lugar de, nossa, não tenho tempo, tô ocupada demais, depois eu vejo isso, é desgaste acima de desgaste, e cada dia fica mais pesado, a gente se sente mais cansada, e pior, né, gente, mais frustrada e pior ainda, culpada. E culpa é algo muito pesado. É muito pesado. E aí tem um lado dizendo, não, mas tu tá fazendo, né? Que a nossa mente nos sabotando, não, mas tu tá fazendo, tu tá tentando, tu tá te esforçando.
E tem um outro lado muito inteligente nosso, que é a nossa consciência de não, mas aquilo que tu precisava fazer, tu não tá fazendo. Só que daí a gente volta para aquele ponto que eu sempre falo para vocês. O que a gente sabe, a nossa consciência, é só 5%. Essa parte sabe o que tu tinha que fazer e tu não tá fazendo. Agora, os outros 95%, que é a parte inconsciente, ela vai te trazer um monte de historinha. Não, mas tu tá fazendo. Não, mas agora realmente tu não tem tempo de fazer isso aí. Então, continua aqui. E aí tu vai te sabotando. Por isso que a gente... Por isso que é tão importante a gente resolver essas questões e reprogramar a nossa mente. O que é reprogramar a nossa mente? É fazer com que aquilo que tu sabe também seja aquilo que tu acredita. Porque enquanto tu acredita que tu não é capaz, que é perigoso, que tu tá fazendo muita coisa, realmente tu não tem tempo, vai continuar sabendo o que tu precisava fazer e não conseguindo. Por quê? Porque o que comanda a nossa ação é a parte emocional, é a parte inconsciente. Não é a racional. A tua a parte consciente, ela sabe o que tu precisa fazer. Só que daí tem aquela sensação, não, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Por quê? O conseguir é emocional. Enquanto tu não resolve fazendo com que tu sabe, o que tu acredita seja igual, tu não consegue fazer. E por mais que tu te esforce, tu não vai conseguir. Precisa organizar as informações aqui dentro da tua mente. As tuas referências, porque enquanto a tua mente te comandar, te protegendo, tu não vai fazer. E não existe outro caminho. A nossa mente é o que comanda a nossa vida. Não existe outro caminho. As nossas ações, o nosso comportamento. Tá. Agora, vamos pensar juntas aqui, tá? E presta atenção que essas reflexões aqui que a gente vai fazer não só podem, como se tu levar a sério, vai mudar a tua vida, tá? Pensa assim, ó. Se, tá? A partir de hoje, tu repetisse exatamente a mesma semana que tu viveu semana passada. Hoje é segunda-feira. Pensa assim, hoje é segunda-feira, essa semana tu vai repetir tudinho, igualzinho tu fez semana passada. E aí tu vai repetir essa semana que tu viveu semana passada. Meu telefone tá pedindo bateria. Tu vai repetir exatamente o que tu viveu semana passada durante 12 meses. Aonde que tu estaria daqui a um ano? Mais perto ou longe dos teus sonhos? Ou só mais cansada ainda? Gente, essa resposta revela tudo. E aí tu vai ter que, nesse momento aqui, parar e entender. Opa, chegou a hora de mudar, de dar um basta. Então avalia aí. Pensa tudo que tu fez na semana passada. E aí, se tu repetir a semana passada, nos próximos 12 meses, aonde que tu vai estar daqui a um ano? Mais perto dos teus sonhos ou ainda mais cansada? Essa resposta aí, ela revela não posso nem dizer que ela revela muito, né, gente? Ela revela tudo. E aí aqui a gente começa a entender que existe um custo invisível aí nessa correria, nesse estar ocupada. E o problema não é só perder tempo. É como a gente já falou, é perder vida. Enquanto tu espera o momento ideal, tu espera quando tu puder, quando tu tiver tempo, né? A tua vida, ela continua acontecendo. Só que ela tá acontecendo sem tu viver aquilo que tu queria. E é isso que... Esse é o maior custo que existe, né? É muito caro. Tu estar sobrevivendo dentro da própria vida sem viver aquilo que tu queria.
E aí, enquanto tu espera estar pronta, esse tempo ele continua passando. Enquanto tu espera ali o material perfeito, a ferramenta perfeita, aquela oportunidade passa. Enquanto tu espera se sentir confiante, vocês falam muito isso, né? Tu deixa de ajudar muitas pessoas que precisavam ouvir exatamente aquilo que tu já sabe, que tu poderia ajudar elas. E talvez esse seja, né, gente, uma das reflexões ali mais dolorosas, né? Quantas pessoas tu poderia já ter ajudado até hoje se tu parasse simplesmente de se manter ocupada o tempo todo, nessa fuga o tempo todo, e estivesse fazendo aquilo que tu tem que fazer, que tu sabe que tu tem que fazer e que tu não faz. Quantas pessoas tu poderia impactar, ajudar hoje, se tu parasse de esperar essa versão perfeita de ti existir? Entendendo que, né, não existe, essa versão perfeita não existe. E ela nunca vai existir. Então tu vai ficar esperando ela a vida inteira e ela nunca vai chegar. E, gente, eu sinto aqui, ó, fortemente no meu coração que a gente vai continuar essa live amanhã. Porque a gente pode descer mais camadas ainda. Quem que vai estar comigo amanhã pra gente continuar? Vamos fazer amanhã a parte 2. Então, assim, ó, quem chegou aqui no final, reassiste a live desde o início. E amanhã a gente vai continuar aqui, vai ser a parte 2 da live de hoje. Porque eu preciso de pelo menos mais aqui, ó, uns 45 minutos pra gente concluir. Na verdade, isso aqui não é uma live, né? Eu preparei, foi uma aula pra vocês. Mas eu quero que vocês, então, reassistam desde o início e anotem, tá? Tudo que vocês identificaram aí. Respondam as perguntas que eu fiz, olhem para a vida de vocês, como que foi a semana passada, e se respondam. Se vocês continuar e repetir a semana passada durante um ano, o que vai acontecer daqui a um ano na tua vida? Eu quero que tu dê um basta nisso a partir de hoje. E aí, para te dar um basta a partir de hoje, tu precisa olhar com verdade para isso, sabe? Com honestidade para ti mesma, para o que tu quer da tua vida, fazer todas essas avaliações aí, responder e pensar, não, para tudo. Chega, eu não vou repetir isso de novo. E amanhã a gente vai descer mais camadas aqui, a gente vai continuar, tá? O que eu quero de vocês? Me ajudem pra gente finalizar amanhã com a parte 2 ainda mais profunda e levando vocês a realmente terem resultado. Vocês vão me chamar lá no meu direct e vão me contar, tá? Pode me trazer as respostas de vocês, ou meu Deus, acordei com a live de hoje, realmente. Eu tô aqui ocupada, não tô tendo resultado, não tô chegando no lugar que eu queria, eu nem estou indo pro lugar que eu quero. Tô realmente distraída e eu consegui enxergar. Conforme tudo que vocês me trouxerem lá, eu vou conseguir trazer essa continuação amanhã ainda com mais profundidade para ajudar ainda mais vocês de uma forma mais direcionada. Combinado? O que eu vou fazer? Ó, eu vou deixar eu vou postar lá a live nos stories e depois da live eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá. Então vocês podem responder direto na caixinha, tá? E aí, de acordo com o que vier lá na caixinha, amanhã, além do que eu já tenho aqui preparado, porque eu preparei uma aula para vocês hoje. Não tem como a gente terminar hoje, porque daria 2 horas aqui. E aí, amanhã a gente vai continuar e eu vou acrescentar tudo que vier lá nas caixinhas de vocês aqui no conteúdo para vocês realmente terem aquele resultado. Gente, eu fui tão profundo aqui no nosso assunto que eu nem contei para vocês o que eu tinha para contar, né? Pois então, fiquem curiosos, amanhã eu conto. Amanhã vai dar tempo, certo?
Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Amanhã a gente continua aqui na parte 2. E aí amanhã eu conto o que eu tenho pra contar. Beijo, fiquem com Deus.